Olá a todos os colegas advogados. Hoje, nessa sexta-feira, nós estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Leandro Pereira, para a nossa edição do Previdência em Foco. Dr. Leandro, procurador especial de defesa da advocacia previdenciária do Conselho Federal da OAB, coordenador da Comissão Nacional de Inteligência contra o Golpe do Advogado, conselheiro estadual da OAB Paraná, diretor jurídico e de atuação interinstitucional do IBDP, membro do Comitê de Judicialização da Previdência Social do CJF, ex-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB Paraná, ano 2019-2022, especialista em Direito Previdenciário. Então, hoje nós estamos aqui, seja bem-vindo, doutor Leandro, na nossa subseção. Obrigado, agradeço desde já imensamente ao OAB Gravataí, aos meus colegas, Guilherme, Pedro, aqui, as colegas também que estão entrevistando para a gente fazer esse bate-papo legal aqui sobre INSS, sobre Previdência, sobre segurados, sobre história na advocacia previdenciária. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. A satisfação é nossa, doutor, e eu já vou começar as perguntas. Doutor Leandro, o doutor esteve presente hoje pela manhã no Fórum Interinstitucional Previdenciário da 4ª Região, local, que debate sugestões importantes sobre o futuro do direito previdenciário. Poderia nos passar aí de primeira mão algum dos temas propostos e das novidades que teremos aí pela frente? Sim. É importante a gente destacar que o Fórum Interinstitucional Previdenciário TRF4 são reuniões onde participam todos os personagens do direito previdenciário, envolvidos no processo previdenciário. Então nós temos desde bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, alguns representantes de bancos específicos, das instituições, FEBRABAN, Banco Central, para tratar dos problemas de RPV, precatório, então estabelecer fluxos, criar melhorias de rotinas para pagamentos de RPV precatórios para os segurados. Temos também a Procuradoria Federal, temos a AGU, INSS, todo o Judiciário participando, também a Advocacia, os institutos, IBDP, a própria ABA, tratando realmente de ponta a ponta dos procedimentos previdenciários, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. Hoje foi um momento bacana. Nós trouxemos ali, o INSS esteve presente pela doutora Márcia Elisa, que é a diretora de benefícios do INSS, então veio lá de Brasília participar aqui do nosso fórum, tratando da questão dos descontos das mensalidades associativas dos aposentados e pensionistas, trazendo que os procedimentos e pagamentos continuam acontecendo, aumentando cada vez mais o número de segurados e pensionistas que estão recebendo benefício, que estão tendo os benefícios devolvidos, aquilo que foi descontado. Também tivemos uma proposta até aqui da OAB do Rio Grande do Sul, uma preocupação com a PEC 66, aprovada agora com relação ao pagamento dos precatórios, isso que a gente chama do calote perpétuo no pagamento dos precatórios, das dívidas do município, do estado, que vai ter consequências aí nos precatórios da União. Então, conseguimos aí criar um grupo de trabalho para criar um fluxo de recebimento, visto que, além de tudo aquilo que a PEC 66 trouxe de ruim, ainda ela antecipou o momento da solicitação do precatório para fevereiro. Isso logo depois do recesso do judiciário, logo depois do recesso da advocacia. Então ficou algo muito próximo, visto que já estamos aí em setembro e precisa criar todo um fluxo de pagamento. Então a gente conseguiu criar um grupo de trabalho para que pelo menos nesse ano tenha um mutirão, um fluxo diferenciado para pagamento e que as pessoas não sejam prejudicadas e receber somente no próximo ano. Além disso, trouxemos algumas ferramentas, o Conselho de Recursos da Previdência Social, também representado pela doutora Ana Cristina, trouxe os números do CRPS, apresentou os dados e aquilo que o CRPS tem feito
para melhorar os seus procedimentos, por exemplo, com relação à plataforma de consulta jurisprudencial, né? Isso é muito importante para dar segurança aos procedimentos, para dar celeridade, aquilo que a gente sabe que o CRPS já que é favorável, vamos recorrer para o CRPS, que o CRPS não é favorável, ajuda na questão estratégica, processual, previdenciária, mas um dos pontos mais importantes foi realmente a diminuição no tempo médio de análise do CRPS. Hoje estão com 180 dias de análise dos recursos, né? Então ele chegou no CRPS, a partir dali está um tempo médio de análise de 180 dias. Com uma previsão de redução até o final desse ano para 160 dias. E a ideia para o ano que vem, até o final do ano que vem, que cheguem até 90 dias de análise. Então é algo realmente que traz aí uma esperança para a gente, né, que a gente tanto espera aí para ter um benefício previdenciário analisado de uma forma séria e efetiva, mas ainda com comprometimento por parte do INSS na implantação dos benefícios, que é onde mais sofre a advocacia, onde mais sofrem os segurados, porque ganha, mas não consegue levar. Está demorando demais para levar e isso está aumentando demais, por exemplo, o número de mandatos de segurança na Justiça. Então, o fórum serve justamente para isso, para a gente analisar alguns pontos, analisar casos pontuais, inclusive, mas na maioria dos seus assuntos, sim, os procedimentos adotados tanto no administrativo, para evitar judicialização, para melhorar os fluxos e os procedimentos existentes desde o administrativo até o judicial. Foi uma reunião bastante produtiva e espero aí que realmente, em cumprimento, tragam bastante melhorias para a advocacia previdenciária e para a sociedade como um todo. Com certeza. Doutor Leandro, o colega foi um dos grandes responsáveis, né, pelas melhorias no portal do advogado do INSS Digital. Na pandemia, na minha visão, isso salvou a sobrevivência, né, de muitos escritórios de advocacia e profissionais da área. O que nós podemos esperar de melhorias no portal do advogado para 2025 e 2026? Eu acredito que cada vez mais serviços, né, disponibilizados. Nós tivemos no Paraná o primeiro estado a ter o INSS Digital, né, a plataforma para advocacia disponibilizada em todo o estado, e começamos lá com 5 serviços. Hoje a plataforma já tem praticamente quase todos os serviços disponibilizados pelo INSS, claro, com alguns pontos procedimentais, alguns serviços que ainda faltam por questão de adequação à Secretaria de Perícia Médica Federal, como os benefícios por incapacidade, mas não se volta atrás mais, né? Não tem como hoje não existir mais o processo eletrônico previdenciário. Na época, quando a gente começou a estudar o processo eletrônico, isso foi em 2015, as agências do INSS estavam recebendo agendamentos para pelo menos 5 meses, aguardando para poder entrar com algum dos processos, né, algum pedido de serviço, algum pedido de benefício, enfim. A partir do momento da entrada do processo eletrônico, não tem mais como e nem o porquê a gente voltar para o atendimento físico, né? Então, o que a gente pode esperar para 2025, 2026 e para frente? A melhoria da automação. Claro que hoje nós temos o processo todo ele passando por automação. Hoje o processo é inteiramente tramitado, né, pelo meio eletrônico. Então, as automações, as ferramentas criadas para que essa análise automatizada aumente cada vez mais. Então, assim, a disponibilização de mais serviços, com certeza, a automação trazendo mais celeridade ao procedimento como um todo, mas o mais importante é que a gente não pode tirar a especificidade do direito previdenciário. Essa desumanização que muitas vezes a automação traz para um procedimento, ele é automático, isso tem que ser o nosso cuidado. E falando da advocacia em si, para que um sistema continue respeitando prerrogativas da advocacia, para que a gente não tenha o nosso trabalho aí cerceado de alguma maneira.
Esse é o caminho. O futuro é cada vez mais automação, processo cada vez mais eletrônico, uma tramitação cada vez mais eletrônica e com os seus cuidados. Não deixando desamparada uma sociedade que também está utilizando de uma ferramenta, que é o meu INSS, não deixando realmente desamparada e sendo utilizado os portais eletrônicos realmente como ferramenta para melhor atendimento da sociedade, seja ela representada pela advocacia ou não. Com certeza. E aí uma pergunta que todos os colegas advogados têm, né? Muito se fala sobre a questão do destaque dos honorários contratuais nos pedidos administrativos junto ao INSS. Como está esse projeto atualmente? O projeto hoje está parado no Senado. A gente tem, claro, conversas com o Ministério da Previdência, a gente tem conversas com o INSS. Agora, um pouco, né, por conta dos procedimentos criados de segurança e com relação aos descontos associativos, então isso um pouco parou aí, mas com uma possibilidade de retomada no próximo semestre. Sim, precisa de uma análise tanto do Conselho Nacional de Previdência Social, que é presidida pelo ministro da Previdência, como de todos os personagens, né? Hoje a gente tem o INSS muitas vezes parado em seus fluxos, deixando de analisar processos, deixando de conceder benefícios e dar direito à sociedade em geral, e um fluxo que pode criar um desconto de honorários, pode ser que tenha que se voltar o sistema todo para isso e deixe desamparado um outro lado, justamente por conta da precarização do serviço público, tanto do INSS quanto da Dataprev. Então, claro que a gente volta todo o sistema para a criação de procedimentos, né, para o destaque de honorários e acaba deixando desamparado justamente por conta do servidor. Mas, assim, não está parado no sentido de cuidados, então está tendo reuniões, né, a próxima vai ser o Conselho Nacional de Previdência Social, para que haja uma reconsideração num posicionamento que o Conselho Nacional de Previdência Social trouxe por processo, né, que está lá no Senado aguardando, trouxe que não foi favorável ao destaque de honorários. Há uma preocupação com a comercialização de um contrato de honorários, de criação de financiamentos em cima de um contrato de honorários. Mas a gente não pode generalizar. Nós temos, sim, advogados, em ampla maioria, que atuam dentro da ética profissional, que atuam com honestidade, que querem que o seu procedimento continue com obrigações fiscais, inclusive, quando ele pede destaque de honorários na via administrativa, e traz tudo regulamentado, apresenta o seu contrato, e é isso que a gente espera, que a sua maioria e que também o sistema veja o procedimento como benéfico, com todos os seus fluxos de boa-fé, e não que seja generalizado por conta de indivíduos que a partir desses procedimentos acabam criando aí fórmulas de cometer crime ou desonestidade. Que provavelmente são sempre exceções, né, doutor? Sempre as exceções. Certeza. E além disso, doutor é da diretoria jurídica, né, e de atuação interinstitucional, CNJ, CJF, INSS, Conselho Regional da Previdência Social, Ministério da Previdência. Para os colegas que não conhecem ainda o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o doutor poderia nos explicar um pouco desta atuação interinstitucional? Sim, todas essas tratativas, nós temos diretorias específicas, como diretoria do processo administrativo, diretoria da atuação judicial, e tudo isso a gente precisa levar ao conhecimento da outra instituição, do outro lado, na outra ponta. Então, a diretoria de relações interinstitucionais, ela trabalha nesse sentido. Então, a gente faz também o parecer em cima daquilo que veio analisado especificamente e apresenta isso, faz toda essa parte de conciliação, essa parte de busca para o melhor procedimento em cima daquilo que foi adotado. O IBDP tem um caráter científico, né? Então ele não é de defesa nem representação de uma classe. No Instituto nós temos advogados, temos contadores, temos juízes, temos desembargadores,
enfim, uma interdisciplinaridade e também de áreas para que a gente estude o direito previdenciário realmente de maneira científica. Então, sim buscando a parte técnica, claro que sempre que necessário nós temos também, né, a gente se coloca, mas sempre com um parecer científico em cima daquilo que a gente tem. Numa atuação muito forte com o amicus curiae em inúmeros processos, inúmeros temas de extrema relevância discutidos aí em tribunais superiores, também nas suas consequências, né, em primeira instância e também no administrativo. Então, é toda essa análise técnica, realmente, do direito previdenciário, até onde pode ir, até onde vai o direito previdenciário. Então, atuamos na reforma da Previdência, na PEC 286, 186, agora não me lembro, 2016. Atuamos também em 2019, estivemos presentes na transição de governo. Então, sim, tem o seu lugar de fala, tem a sua representatividade, e aproveito e convido a todos aqui a participarem do Instituto, porque realmente vale a pena. Quando a gente fala de um tema que a gente gosta, de uma área que a gente gosta, a gente tendo, nós atuando ali, tendo inúmeras áreas, preocupados com o crescimento daquilo, com o respeito daquela área, que precisa de um olhar diferenciado, não que os outros não precisem, mas aqui a gente está falando de um caráter social, né? Aqui a gente está falando de sobrevivência, muitas vezes, assim como a área da saúde. Então, o IBDP é como um coração da gente que está no direito previdenciário. Com certeza. E, doutor, falando em IBDP, que benefícios que o advogado tem ao se filiar no IBDP e qual a vantagem que esse advogado tem nessa filiação? Hoje, quando a gente fala em advocacia, não tem como a gente não falar em estudo, né? Não tem como a gente falar em conhecimento. Se tem algo que a gente pode indicar para os advogados, principalmente aí os previdenciaristas, seria estude, né? Se atualize, porque todo dia a gente tem uma novidade. Então, o benefício que é buscado pelo Instituto frente ao seu associado é justamente esse: a disponibilização de cursos, a disponibilização de mentorias, a disponibilização de uma rede de contatos, eventos gratuitos, cursos gratuitos, claro, cursos pagos aí com descontos para associados, mas essa relação, esse acesso à parte técnica científica do direito previdenciário para auxiliar nos processos, para auxiliar no dia a dia, para auxiliar em cursos, eu acho que é o mais significativo de tudo isso. O IBDP, com certeza, é voltado para o seu associado, o respeito ao seu associado, buscando dentro do direito previdenciário esse crescimento. Com certeza, nós, advogados da área previdenciária, precisamos estar todos os dias, e não é mensalmente, anualmente, é diariamente buscando conhecimento. Se tratando de IBDP, doutora, ainda, a gente sabe que o Instituto ele tem atuado a nível judicial. E quais são os principais temas da advocacia previdenciária que tem que ficar observando com maior atenção agora, né, 2025, 2026? Quais seriam os grandes temas que todo previdenciarista deveria ficar atento nos próximos anos? Todos os temas hoje são de altíssima relevância. Nós tivemos agora 1091 aprovado nos últimos dias. Estamos com 1124 hoje em discussão, que volta uma análise do tema 350 do STF, tema 1018, que também já teve a sua tramitação. Então, assim, o que eu posso dizer é que aonde interfere um tema hoje, né? Aonde interfere um tema, uma discussão de um tribunal superior no direito previdenciário, desde o requerimento administrativo. Então, se eu falar para você assim, qual é o tema hoje de maior importância, eu vou falar para você que são todos os temas que estão sendo discutidos. Todos eles, de alguma maneira, interferem desde o processo, desde a prova que deve ser apresentada no processo administrativo e passando por toda a parte
processual aí de CRPS e judicial. E por quê? O próprio CRPS hoje, no seu princípio da juridicidade, ele traz uma flexibilização daquilo que o INSS, o servidor do INSS está preso na sua análise, que é a instrução normativa. Então, o servidor do INSS tem uma bibliazinha que ele tem que seguir, que é a instrução normativa. O conselheiro do CRPS, por conta do princípio da juridicidade, ele não está preso à instrução normativa. Então, ele pode reconhecer, inclusive, as decisões judiciais já transitadas em julgadas dos tribunais superiores. Então, assim, aquilo que está tramitando, aquilo que já tramitou, já transitou, o próprio conselheiro pode reconhecer. O advogado pode utilizar aquilo em sua peça. Então, não tem como eu dizer assim, hoje tem um tema mais importante ou outro. Não, todos os temas são importantes para serem utilizados tanto no processo administrativo quanto no processo judicial. Então, é o que nós já havíamos falado, né, doutor? Precisamos estar diariamente atualizados, antenados a todas as decisões e a tudo que está acontecendo. Exatamente. E agora, né, vou passar a palavra para a doutora Pietra, que também tem questionamentos muito importantes. Obrigado. Obrigada, doutora. Agora, passando mais para o digital, saindo um pouco do Prev, é outra área de atuação que tu tem muito forte, um destaque muito forte, porque tu é coordenador da Comissão de Inteligência contra o Golpe do Falso Advogado. Quais dicas tu tem para os colegas advogados aqui de Gravataí para esse golpe? Orientação e prevenção. Se eu tivesse falado uma palavra, seria orientação. Orientação da sociedade com relação ao golpe do falso advogado. Claro que a OAB encampou aí, né, uma campanha que não é da responsabilidade da ordem, é uma questão de segurança pública. Nós não temos só o golpe do falso advogado por aí, nós temos golpe do falso exame, golpe do falso médico, golpe do PIX, golpe do ponto do cartão de crédito. Do próprio judiciário, estão simulando ser órgão judiciário. Exatamente, golpe do judiciário, golpe do abraço, golpe do... A gente tem todo tipo de golpe. Golpe em todas as esferas. E não é algo que, infelizmente, a gente não vê como algo que vai acabar hoje, vai acabar amanhã. Pelo contrário, a gente não vê mais falar em assalto a banco. Uhum. A gente não vê mais falar em... roubo de celular. Sequestro. A gente não vê mais falar em cativeiro, as pessoas presas em cativeiros 10, 15, 20 dias, porque justamente o investimento e o risco desse tipo de crime é muito alto. São armas que precisam ser compradas, casas que muitas vezes têm que ser emprestadas, alugadas para servir de cativeiro, e muitas vezes o retorno financeiro disso é muito baixo. Então o risco é muito alto e o retorno financeiro é muito baixo hoje em dia, se falando de crimes digitais. Hoje, pelo celular, a pessoa manda uma mensagem para 80, 100 mil números e consegue o retorno de 10, às vezes num dia, de 5, de 3 num dia. Numa das investigações, já foi, né, buscados aí milhões de reais que transitaram nesses PIX, nessas transferências de valores. Então, o que a gente vê precisa de uma atuação legislativa um pouco mais forte, mas por isso que eu trago que a principal palavra é prevenção e orientação. Hoje, um crime de estelionato, a pena é de 1 a 5 anos. E a pessoa não vai, o criminoso não vai para um presídio, ele vai colocar uma tornozeleira eletrônica e vai voltar para onde ele estava e vai continuar mandando mensagem, cometendo crime. Não há necessidade de uma arma, como a gente falou, simplesmente com um celular, uma lista de acesso, ele consegue trabalhar. Ele consegue aplicar aí os seus golpes aí, enfim. O que nós temos com relação às orientações? Sim, prevenir a Dona Maria, o seu José, do pagamento do boleto, da transferência do valor. E como que a gente pode buscar isso, né? Então, nós pensamos em 4 frentes aí de atuação. A primeira delas, realmente, é essa questão da sociedade, essa questão preventiva. Então, nós criamos vídeos, tem vários vídeos rolando aí, nós chegamos até a imprensa com tudo aquilo que precisávamos, chegamos
chegamos no Fantástico, estamos aí semanalmente em programas diários de televisão, nas rádios. Na segunda frente, a questão de sistemas judiciais. Por quê? O golpe ele é cometido com informações processuais e pessoais existentes em busca indexada, então que a gente tem Google, Jus Brasil, Escavador, todas essas redes que trazem informações processuais. Nós temos consultas públicas a processo, dados públicos de processos, que quando o processo tem um valor da causa que realmente chama atenção, a gente consegue ver que o golpe ele é um pouquinho mais aprimorado, ele é um pouquinho mais trabalhado. Às vezes tem um áudio, às vezes tem uma ligação por vídeo, às vezes tem a cópia do processo. Então tem essa consulta pública aos dados processuais, aquilo que realmente é disponibilizado. E a gente tem, infelizmente, consulta logada. Nós temos aí inúmeros pedidos, ofertas de valores, de dinheiro para advogados, assédios em cima de advogados, para que o token, que é a OAB, seja alocada para a busca desses dados. Em cima disso, o nosso trabalho, e também em cima da advocacia, foi em cima dos sistemas de justiça. Então, questão de segurança no EPROC, questão de segurança em cima das outras plataformas, como o PJE, ProJude, para quem tem, ESAGE. Então, nós estamos buscando realmente essa questão de segurança. Aqui, por exemplo, no EPROC, nós já tivemos a questão do segundo fator de autenticação, já tivemos CAPT invisível. Então, hoje, quando alguns dados de processo já baixados, no momento que eles acontecem, já vem gravado com segredo, com sigilo. Então, assim, tudo isso são ferramentas. A principal delas, para mim, além do segundo fator de autenticação, foi o CAPTCHA para download de processo que o advogado não é habilitado. Então, eu não sou habilitado para ter acesso a esse processo, eu preciso de um CAPTCHA. Por quê? Por mais que eu tenha a OAB da doutora Pietra, eu sou um fraudador. Por mais que eu tenha a OAB da doutora Pietra, eu entro e vou tentar buscar dados. Então, eu entro o maior número de processos que eu puder. Se eu tiver um robô, ele vai entrar e vai barrar. Com o CAPT, a gente barra esse acesso de milhares de processos de uma vez só. Porque acontece, quando ele entra no sistema, ele busca dados para 10 anos aí de golpe. Para ficar ali assediando, para ficar buscando realmente vítimas para poder receber dinheiro. Então, assim, o que a gente tenta hoje é minimizar esse acesso robotizado e proteger um pouco mais os dados. Claro que nós temos o princípio da publicidade e o interesse que a gente vê do próprio judiciário é fechar os documentos, colocar cada vez mais os processos em segredo de justiça, mas que, pelo princípio da publicidade, isso acaba deixando inviável para a advocacia, até mesmo consulta jurisprudencial. Então, a gente fica aqui numa balança do que é possível, do que não é possível, resguardando também o direito de atuação do profissional do advogado, as prerrogativas da advocacia, os princípios aí já estabelecidos, para que não haja um prejuízo. Sim, a gente tem que criar formas e barreiras para que a criminalidade não expanda, sem prejudicar o trabalho do advogado. Então, nessa linha, nós temos o trabalho junto à Sociedade de Prevenção, esse trabalho junto aos tribunais, o acompanhamento de investigações, o acompanhamento de processos já criminais, né, buscando esses criminosos realmente com fornecimento de dados de processos, de dados de crimes. Por isso é muito importante que continuem fazendo o registro das ocorrências, principalmente daquele estelionato consumado, onde há o pagamento. Não que a polícia não vai direcionar as suas forças para saber de um estelionato tentado. Vai sim, mas você pega uma cidade pequena que tem uma delegacia, que tem 2 pessoas trabalhando, é claro que ele vai dar atenção a algo consumado que ele precise buscar,
Isso se naquele momento não entrar uma violência doméstica, que ele vai ter que ir lá buscar na hora, e aí ele está voltado para cá e entra um homicídio. Então, claro que os consumados, por ter uma rastreabilidade de onde vai o dinheiro, podendo chegar diretamente em quem está cometendo os golpes, a atenção é voltada a esses casos. Então, por isso, da importância do registro da ocorrência, tanto pelo advogado, quanto pela parte. Por que pela parte? O crime de estelionato ele é condicionado à representação. Então, o boletim de ocorrência, o registro da ocorrência precisa ser feito pela parte. O boletim de ocorrência do advogado é o boletim de ocorrência de falsa identidade, alguém se passando por ele. O advogado não é vítima do estelionato. O estelionato tem que ter prejuízo financeiro. O consumado, né, ele tem que ter o prejuízo financeiro. O advogado não tem um prejuízo financeiro, ele tem um prejuízo à imagem, ele tem o prejuízo da sua identidade, então porque ele foi utilizado para o cometimento do crime. Então, nesse sentido, tem que ter um boletim de ocorrência feito pela parte com relação ao estelionato e um boletim de ocorrência feito pelo advogado com relação àquele crime que ele é vítima, que é o de falsa identidade, enfim. E a quarta linha foi realmente de receber da advocacia tudo isso. Claro que a OAB encampando, ela precisava dar uma atenção para o advogado e o retorno de tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está sendo feito. Então, nós temos reuniões, as últimas 2 semanas atrás, eu acho, eu tive uma reunião com a Meta, justamente para tentar buscar alguma forma, pelo menos, de um canal de denúncias para bloqueio desses telefones, porque às vezes um telefone hoje ele manda um golpe e amanhã ele trocou a foto e já está mandando para outras pessoas. Então a gente precisa que bloqueie com mais celeridade esse número de telefone. Pode prejudicar uma investigação? Isso pode prejudicar uma investigação, porque pode ser a partir daquele número de telefone que a polícia consiga chegar no fraudador. Quando bloqueou essa cadeia. Mas consegue-se chegar de outras maneiras nos criminosos sem que esse número fique tentando cometer crime. Então, como há um trabalho muito lento, investigativo, de ofício, de realmente falar com as empresas de telefonia para que apresente quem são os proprietários, tudo isso tem um tempo de tramitação do processo, o bloqueio imediato, com certeza, ele vai evitar outros procedimentos do que simplesmente atrapalhar uma questão investigatória. Então, prevenção, trabalho com o judiciário em cima dos sistemas, o acompanhamento das investigações pela polícia e esse amparo à advocacia, principalmente naquilo que pode ser feito. As OABs têm feito cartilhas, né? A OAB aqui também de Gravataí já tem uma cartilha aí que está no forno, se não me engano, para sair nos próximos dias, também com relação a cuidados para a sociedade, mas também para a advocacia. Excelente. E como tu próprio mencionou, a informação é o principal fator aqui, a população tem que ser informada e eu te acompanho nas redes sociais, eu acho teu conteúdo muito bom. Que bom, e eu obrigado. queria que tu deixasse tuas redes sociais para nós, para que mais pessoas pudessem ter acesso a todas as informações que tu Tá passa bom, @leandropereira.adv. Esse é o Instagram e é onde a gente consegue realmente publicar todos esses procedimentos aí que a gente adota, mas como você falou bem, né? O que a gente pode fazer a mais, né, nos nossos escritórios, o que o advogado pode criar de procedimento para que haja essa prevenção, essa orientação? Você informar para o teu cliente que o golpe existe. Para o teu cliente, para a tua lista de contatos, de amigos, do condomínio, do futebol, para todo mundo pode ser vítima. E assim como o golpe vem pelo WhatsApp, o contragolpe precisa voltar pelo WhatsApp. Então, por isso que a gente tem feito vídeos informando da existência do golpe. Então, se a cada semana você puder mandar para a tua lista, cria uma lista de transmissão dos clientes e manda, uma vez por semana, você manda para aquela lista de transmissão um vídeo dizendo do golpe. Eles agradecem, eles retornam, olha que legal, muito obrigado e tal. Então, esse contato aproximado com o cliente é muito importante. Então, criar uma lista de transmissão onde você envia uma vez por semana um vídeo desses. Outro ponto, quando você for fazer o cadastro dos processos, das partes no processo, a gente coloca, no procedimento, colocar o e-mail e o telefone da pessoa.
coloca o e-mail, o telefone do escritório da advocacia. Porque daí os criminosos não vão buscar, não vão ter acesso a esse telefone para tentar fazer o golpe. O telefone que eles vão encontrar é o teu. Por isso que hoje tem muita gente que fala assim, olha aqui, ó, eu tentando entrar em contato comigo para cometer um golpe. Porque justamente a pessoa começou a estabelecer esse fluxo, colocar o telefone dele de contato nos processos, assim ele recebe esse retorno. 2 principais pontos, além de o trabalho institucional mesmo, de ordem, daí cada OAB local, né, fazer esse trabalho realmente de orientação como cartazes, panfletos, a gente tem um trabalho proativo, bastante ativo na OAB Paraná com relação a isso. Nós temos cartazes em casas lotéricas, nós temos cartazes em Caixa Econômica, Banco do Brasil, nós temos em site de justiça, aonde a gente vai fazer um evento fora da OAB, a gente leva todo o material para que as pessoas tenham esse acesso, está fazendo todos esses vídeos aí para as redes sociais. Então é muito importante que a gente consiga chegar aonde nasce o golpe, que é lá no Seu José e na Dona Maria. E a Dona Maria passa pela Casa Lotérica, o Seu José passa pela agência do INSS, eles passam pela Caixa Econômica. Então sempre que eles olharem, lá tem um cartaz, cuidado com o golpe do falso advogado, cuidado com o golpe do falso advogado, vai num posto de saúde, tem um cartaz lá, cuidado com o golpe do falso advogado. Isso vai fazer com que eles se atentem a esse dia a dia. Por que eu busquei, né, essa questão de a gente ter que estar toda semana, estar todos os dias ali informando e orientando? Eu conversei com a minha mãe na sexta-feira e a gente combinou de domingo levar o almoço para ela. Quando eu mandei uma mensagem para ela no domingo, na sexta-feira, eu falei, mãe, isso não vai acontecer, nem eu nem o meu irmão não vamos mandar mensagem pedindo dinheiro. Se um dia acontecer, a gente vai sentar na tua frente e falar, estou precisando de dinheiro. Sim. Se acontecer de te mandar, é mentira, é golpe, não. Na sexta-feira, no domingo, eu mandei mensagem para ela perguntando se ela queria que levasse o almoço para ela. Ela falou assim, ué. Eu falei, ué, o quê? Ela falou assim, eu estou falando com você aqui no outro número. Eu falei, que outro número? E ela já tinha feito um depósito de R$ 4.900 e eles estavam pedindo senha para ela para acesso à conta. Na sexta-feira, no domingo, ela caiu. Então, assim, essa questão de a gente estar próximo da sociedade, próximo dos clientes, é extremamente importante. A gente só vai vencer, pelo menos parte dele, nessa questão da informação e da orientação. Sim. É o ponto mais essencial. Existe uma parceria entre a OAB Paraná e a Justiça Federal em combate ao golpe do falso advogado. Queria que tu comentasse um pouco, explicar como que funciona essa parceria, o que está acontecendo. Tá, essa parceria é exatamente aquele segundo ponto, aquela segunda diretriz aí que a gente tomou, que é justamente com relação à segurança do sistema. Então a gente tem reuniões, são grupos de trabalhos que a gente participa e contatos diários que a gente tem informando de novas formas de golpe e outras ideias que a gente tem com relação à segurança do sistema, segurança de dados e informações de processo. Então, a parceria é nesse sentido mesmo, a gente levar para a Justiça Federal, para trazer aqui para o TRF4, essa atualização do sistema, esses cuidados com relação aos dados de informações de processo e informações pessoais. Então, a parceria é para todo o TRF4, não só para a Justiça Federal? Sim, não só para a Justiça Federal, o TRF4 como um todo. Todos aqueles que utilizam o EPROC de alguma maneira, porque o sistema precisa ser cuidado, né? Claro. É dali que vem informação. Então, o golpe nasce quando a pessoa vem no teu escritório e faz um processo com você e ele sai dali do teu escritório sabendo que ele tem uma ação e que mais ou menos o valor é X. Aí o que acontece? A gente fica bastante tempo, muitas vezes, sem falar com o nosso cliente. Então, até a gente entrar com a ação, até a citação, até a impugnação, muitas vezes a gente fica aí 6 meses sem contato com o nosso cliente. Aqui que vem uma outra dica essencial. Além daquela que a gente falou, da lista de contatos, de colocar os dados do telefone, não deixe o cliente sair do teu escritório sem o teu telefone anotado na agenda. Porque o advogado tem a mania de entregar o cartão. Olha, está aqui o meu cartão, então você me liga. E o cliente saiu sem o teu telefone anotado. 6 meses depois, ele recebe uma mensagem. Olha, seu processo saiu. E ele não tem o teu telefone anotado. O cartão ele não sabe onde está. Então, pede para ele, anota meu telefone aqui. Ó. Eu só vou entrar em contato com você por esse número de telefone.
eu só vou entrar em contato com você por esse canal. E anota o teu telefone. Quando ele receber uma informação de fora, uma informação de que não é um contato conhecido, ele já vai se atentar. Você já está mandando vídeo mensalmente, semanalmente, ali, a cada 15 dias para ele. Então já tem toda uma construção de uma questão orientativa. Então esse trabalho, como a gente está falando, não é específico, né, da Justiça Federal do Paraná, não. É todo o cuidado com aquele exatamente que utiliza o EPROC ou utiliza outros sistemas, PJE, ou ProJude, ou ESAGE, os sistemas aí que a gente tem tocando vários processos aí no Brasil. Perfeito. Existe algum tipo de atividade que o advogado deva fazer para que esses perfis e as contas falsas sejam derrubados junto à meta? Será que algum dia esse golpe vai ter fim? O fim do golpe vai ser muito difícil, né? Eu não tenho, né, nem como dizer, nem como prometer que um dia o golpe do falso médico vai acabar ou do golpe do falso advogado vai acabar. Mas sim, há um trabalho institucional para que realmente a gente tente minimizar, pelo menos, essa questão de alguma maneira. De novo, orientação e prevenção é o melhor caminho. Alguma atividade, tudo aquilo que a gente falou, com relação à própria ordem, né? Trabalhar junto à sociedade, junto a outras instituições, aí, buscando realmente essa parte de orientação. As comissões que as OABs têm, né? Da parte digital, da parte de automações, buscar junto às outras comissões, principalmente um levantamento do que eles têm das principais áreas dos locais de onde o golpe está ocorrendo. Então, nós temos alguns locais que os golpes são cometidos mais na área previdenciária, outros mais na parte trabalhista e algumas localidades mais na parte civil. Então, assim, em cada um o trabalho tem que ser mais efetivo, mais forte, relacionado a uma área. O trabalho em conjunto das OABs entre as comissões para realmente criar formas de que essa comunicação seja efetiva na parte de orientação e na parte de trabalho junto aos tribunais com questão de segurança dos sistemas. Claro que a gente trabalha de um lado, o CNJ vem trabalhando do outro com plataformas como o JusBR, para que a gente entre lá e tenha acesso a todos os sistemas. Isso facilita no cometimento de golpe. Então, a gente vai ter que ir lá naquela plataforma também colocar barreiras e ferramentas que auxiliem nessa proteção. Então, o caminho institucional é esse, o caminho da advocacia é esse que a gente falou, do cuidado nos escritórios, ter no contrato social ali os telefones, toda aquela informação, mas esse contato próximo com o cliente é muito importante. Esse é o caminho. Certo. Então, doutor, para nós encerrarmos, uma pergunta também todos os colegas aí querem saber. O senhor tem grande representação a nível nacional, né, e também junto ao OAB Paraná. Além de tudo isso, o senhor segue dando aulas? Sim, sigo dando aulas. Tem uma plataforma onde a gente consegue trazer um pouquinho desse conhecimento, compartilhar um pouquinho de todo o trabalho aí na parte previdenciária, que é a comunidade Notório Saber, que está aí disponível para a área previdenciária, principalmente, em todo o conhecimento, desde a parte administrativa até a parte judicial, com grandes parceiros aí, que é a doutora Gisele Kravichinchi, do doutor João Batista Lázari, onde a gente consegue realmente conversar sobre direito previdenciário e trazer aí um amparo para a advocacia e conhecimento para aqueles que realmente querem se atualizar e realmente querem estudar o direito previdenciário. Doutora, a gente quer, em nome da OAB Gravataí, da Comissão de Seguridade Social, lhe agradecer por essa honra de ter um espaço aí na sua agenda, poder ter um pouquinho mais de conhecimento, estar, né, atualizado de todas as notícias. É o nosso agradecimento e a nossa honra de tê-lo aqui na nossa subseção. Obrigado, Thaís. Obrigado pela oportunidade. Maravilhoso. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigada.